Já gravando? Norival Agnelli, mais conhecido em Bauru por Agnelli, 61 anos, agora em agosto. A natação para mim nunca foi um hobby, ela foi realmente um esporte competitivo. Esse espírito de competição começou muito cedo, porque eu morava na Baixada do bairro Bela Vista e ali tinha uma piscina e ali eu podia presenciar colegas e mesmo os meus familiares, meus irmãos que treinavam. Então desde muito cedo eu via o pessoal na piscina treinando. Então isso foi embutindo em mim a vontade também de ser nadador e ser competitivo. Quando eu tinha essa idade, 6, 7 anos, que eu estava começando a aprender a nadar, foi a época que estava sendo construído também um viaduto grande ali, ligando o centro da cidade ao bairro em que eu morava, o bairro Bela Vista. Durante a construção desse viaduto, acho que eu fui pegando gosto pela engenharia. Eu via aquela obra, via a execução de fundação, a montagem das formas, das armaduras, a concretagem, o acabamento do viaduto. E aí meu pai na época trabalhava na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Então eu ia até a esplanada da Estrada de Ferro e varria os vagões de trem que vinham de Corumbá trazendo sacos de cimento aqui para Bauru e região. Então quando eles terminavam de esvaziar, de tirar as embalagens de cimento dentro do vagão, sempre tinha uma outra embalagem que estourava e ficava um pouco de cimento dentro do vagão. Eu pedia licença lá para os funcionários, eles até gostavam, porque eu fazia no fim o trabalho que devia ser para eles, né? Devia ser para eles de varrer o vagão. Então eu coletava aquele restinho de cimento, a areia eu pegava lá perto de casa, as pedrinhas eu pegava perto dos trilhos da Estrada de Ferro, pegava também uns arames grossos que se usava na Estrada de Ferro para lacrar os vagões e fazia disso a armação e construir um viadutinho no fundo de quintal de casa, um protótipo do viaduto JK, com formas de madeira, com barrinhas de aço, com concreto, igualzinho. Então acho que muito cedo eu fui já pegando um certo gosto pela engenharia. Meu pai trabalhava na Estrada de Ferro e quando ele chegava em casa ele falava muito bem dos engenheiros que trabalhavam na Estrada de Ferro. Porque eles construíam a estrada, eles construíam pontes, viadutos, e moravam em boas casas, ganhavam bem, sei lá, essas coisas tudo vão ficando na cabeça de uma criança. Eu acho que então muito cedo eu pensei já em fazer engenharia. E sempre estudei muito matemática, física, eu estudava muito, então às vezes eu nem saía muito no intervalo. Permanecia dentro da sala de aula, resolvendo mais algum exercício, principalmente de livros, né? Mas fiz, claro, muitas amizades na faculdade. Eu tive um professor, por exemplo, de concreto, ele ministrou as disciplinas de concreto 1, 2, 3 e 4. Ele era de Araraquara, né? E é o professor assim que mais marcou, porque ele tinha uma formação prática muito boa. Então, além de passar todo o conhecimento teórico, científico, ele tinha uma facilidade de colocar a parte prática. E uma ocasião, eu lembro que esse professor estava no intervalo das aulas da tarde, e eu era monitor, eu tinha acesso ao departamento em que ficavam os professores, então no intervalo eu fui até o prédio lá onde ficava o departamento, e o professor ele estava sentado no sofá, lá da sala do café, dormindo, durante o intervalo, acho que muito cansado, né? Acho que um cochilozinho, tomou café e ficou lá no cochilo. Eu voltei e falei para os alunos, ó, o professor está dormindo, portanto, o que vocês acham? Todo mundo embora. Né? Então essa é uma lembrança que eu tenho da época com esse professor que marcou muito. Formei em engenharia civil, montei escritório, mas ao mesmo tempo também fui convidado pela Fundação Educacional do Bauru para ser professor de engenharia civil. Houve um período da minha vida, dos 23 até os 40 anos, que por não ter competições na faixa etária em que eu estava, eu não treinava mais, então eu parei realmente um período. E foi o período em que eu mais trabalhei, foi um período de atividade profissional muito intensa. Eu tinha escritório de engenharia em Bauru, tinha escritório de engenharia em Pederneiras, eu fazia o meu mestrado em São Carlos, fiz o doutorado também em São Carlos. Os filhos foram chegando,
Então, realmente a natação foi deixada de lado durante um período, dos 23 aos 40 anos. Até hoje estou ligado à engenharia e à natação. A engenharia como professor, né? Muito embora tenha trabalhado muitos anos como engenheiro civil, administrando obra, projetando em Bauru e região, mas o forte mesmo foi a docência. Eu fui chefe de departamento em 2 ocasiões, uma gestão ainda quando era a Fundação Educacional do Bauru e a outra gestão já como Unesp. Fui vice-diretor de faculdade e diretor de faculdade ainda na época da fundação. Isso foi me dando um ganho de conhecimentos na área da administração e de recursos humanos e de relacionamento com as pessoas. Fora da universidade, eu continuei praticando natação e, portanto, viajando muito, competindo muito, viajei para praticamente todas as capitais brasileiras, viajei também para o exterior por conta da natação. Então isso também me deu uma formação de vida muito interessante. Quando eu fui para a Itália, do avião eu olhava para o mar e ficava imaginando que há exatos 100 anos, os meus ascendentes estavam vindo da Itália para cá para tentar uma vida nova aqui no Brasil. Então eu olhava o mar lá embaixo e ficava imaginando que naquele momento, porém há 100 anos, um momento no tempo, estaria passando embaixo um navio vindo para o Brasil com os meus ascendentes. Então essa viagem também foi uma formação pessoal muito interessante. Além disso, claro, os filhos, os netos, né, minha primeira esposa, minha atual esposa, tudo isso são valores de vida que a gente assimila, né, sedimenta e projeta. Eu costumo dizer aos meus alunos até hoje, né, estudo. Estão na universidade, somente se for numa universidade pública, em que ele ocupa uma vaga super disputada, então ele tem que valorizar essa vaga. Se não for um bom aluno, no sentido de tirar boas notas, não se frustre por isso. Porque eu vejo muitos ex-alunos meus que não foram alunos de notas 10, né, mas são excelentes profissionais ali fora. Quer dizer, a escola não é tudo, ela é necessária, ela é importante, o conhecimento teórico, científico é subimportante, porque isso dá o diferencial entre um profissional de nível superior e um que não tem um nível superior. Existe um mundo de informações e de formações fora da universidade que o estudante não pode deixar também de absorver nesses 4 ou 5 anos que ele está ligado à universidade. A universidade não é só a universidade da cadeira, do banco da saúde. A universidade, como o próprio nome está dizendo, ela é universal. Ele está além dos muros da academia universitária. Aí meu pai, que era muito engenhoso, embora não tenha feito engenharia, mas ele era muito engenhoso, ele pegou 2 latas de óleo comestível, de temperar salada. E eu lembro naquela época eram latas grandes, retangulares, de seção retangular de 2 litros. Vazias, ele soldou os furinhos, cortou uma latinha, fez alça, soldou a alça nessa lata, pegou uma cinta de calça, passou e pôs as 2 latas nas minhas costas para poder boiar e ficar dando as braçadas. Em 1959, com 10 anos de idade, a primeira medalha. E o total que você havia falado pra gente? Um total de 631 medalhas. Desculpe, 651 medalhas.